Salve, salve, nono ano! E aí, como é que vocês estão, galerinha? Né? Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de células, né? A gente já falou aí da membrana plasmática, que é o envoltório presente em todas as células, né? Aquele envoltório lá lipoproteico, que é responsável em transportar substâncias de fora para dentro ou de dentro para fora da célula. Agora que a gente estudou toda a parte externa da célula, a gente vai entrar, tá? E vamos estudar, né, o citoplasma, tá bom? Bom, o citoplasma procariótico, né, o citoplasma das células procarióticas, as bactérias, é formado por um líquido viscoso, o citosol, constituído de 80% de água e por milhares de tipos de proteínas, né? Glicídios, aminoácidos, vitaminas, íons, tá? Bases nitrogenadas e etc. Bom, porém, não existem estruturas delimitadas por membranas, ou seja, não existe aí um sistema de endomembranas, né? Organelas com membranas, tá? Não tem nessa célula procariótica, tá? Exceto o mesossomo, tá? Que são invaginações da membrana para dentro do citoplasma, presente em algumas bactérias, e membranas fotossintéticas, né? Que no caso são presentes aqui em cianobactérias também, porque elas vão realizar fotossíntese, tá? Mas aqui na microscopia aqui de uma bactéria, por exemplo, a gente observa, né, que ela não tem organelas membranosas aqui espalhadas aqui no seu citoplasma, tá bom? Aqui é mostrando o mesossomo, certo? Acho que aqui tem uma figura, né? Tá aqui, né? Tem uma figura melhor para mostrar aqui o mesossomo. Tá aqui os mesossomos, né? Ó, que são essas invaginações, tá? Para dentro aqui do citoplasma. O nucleóide, que é exatamente a mistura do material genético com o citoplasma, porque nós sabemos que essas células aqui, pessoal, elas são células desprovidas, tá, da carioteca. Não tem a membrana do núcleo. Então, se não tem o material genético, que ele é totalmente misturado com o citoplasma, formando o que nós chamamos de nucleóide. A gente falou isso aí na aula de introdução à citologia, não foi? Bom, essas células elas apresentam, né, uma parede também, uma parede celular, que vai dar uma proteção aí na membrana plasmática, né? O citosol, que já está embutido aqui no próprio citoplasma, tá certo? Plasmídios, que são estruturas com pedaços do DNA circular, que a bactéria apresenta, tá bom? Bom, e aqui na célula da cianobactéria, tá? As bactérias azuis, né? Que também são procarióticas, se observa aqui também a parede celular, né, que protege, alguns ribossomos, né, organelas que vão produzir proteínas aí, tá certo? E o citoplasma também aqui totalmente misturado com material genético, dando forma aqui ao chamado nucleóide, tá? Então, o que seria o nucleóide, né? É a região da célula onde se encontra o material genético, o DNA circular, no caso, totalmente disperso no citoplasma, ou seja, ele é totalmente misturado, tá certo? E o que seria plasmídio, Gleison? Né, como eu acabei de falar, são pequenas moléculas de DNA circular que contêm genes geralmente relacionados com a resistência bacteriana a antibióticos, né? Então esses plasmídios aqui, ó, tá? Exatamente isso, são pedaços aí do DNA circular das bactérias, né, que são estudados exatamente aí em relação à resistência bacteriana, né? Bom, o citoplasma eucariótico. Agora vamos falar, né, do citoplasma das células mais evoluídas, né? O citoplasma das células aí de protistas, de fungos, de plantas, de animais, que são as células eucarióticas, né? Então, Gleison, esse citoplasma ele é bem mais complexo, porque nesse citoplasma nós iremos encontrar estruturas membranosas, iremos encontrar aqui organelas membranosas e ainda um citoesqueleto que vai dar a forma, né, da célula, tá certo? Então corresponde a toda a região situada entre a membrana plasmática e o envelope nuclear, ou seja, a carioteca, tá? É constituído por um fluido chamado citosol ou hialoplasma, tá certo? Composto basicamente de água, íons e substâncias necessárias à síntese de moléculas orgânicas, tá bom? Então aqui é só mostrando, né, a comparação aqui, né, de uma célula aqui com todas as suas organelas aqui, ó, tá? E aqui é mostrando o hialoplasma, né, no caso do citoplasma, né, como se fosse a parte
aqui, né, ó, não mostrando com as organelas, tá certo? E aqui mostrando o citoplasma completo com as organelas, tá certo? Bom, o citoesqueleto, né, o esqueleto da célula, vai dar sustentação à célula. A célula tem a forma arredondada, né, o citoesqueleto está disposto lá, né, de formas arredondadas, né, dando aquela forma circular da célula. A célula é quadriculada, então o citoesqueleto ele apresenta, né, uma disposição diferenciada para dar aquela forma quadriculada da célula, né? Então é a estrutura que dá sustentação à célula eucariótica, tá? Ele preenche toda a parte interna da célula, né? Tá certo? E é formado por microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Estruturas aqui ultramicroscópicas, né? Ó, tá certo? Como se fosse se encaixando, né? Os tubinhos uns nos outros para formar toda a parte interna da célula, todo o alicerce lá da célula, tá? Então, olha só que interessante aqui, tá? Ó, a disposição aqui dos filamentos intermediários, né? Microtúbulos, ó, totalmente se enganchando aqui, ó, como se fosse tivesse construindo um prédio. E você observa aqui exatamente, né, o concreto, as colunas. Então é exatamente isso aqui, ó, tá? Eu tenho aí, né, o citoesqueleto da célula, tá? Vamos ver aqui um vídeo. O citoesqueleto aí. Olha só que show, né, é esse citoesqueleto aí. Ele se dispõe totalmente aí, né, por todo o citoplasma da célula aí, ó. Olha aí que show. Show, cara. Participa de muitas coisas aí, ó. Não dá para acreditar que dentro da célula tem tudo isso, né? Fantástico, hein, gente? Observe que ele movimenta estruturas no interior da célula, tá? Massa, cara. Show, show. Bom, funções do citoesqueleto. Vamos lá. Primeira delas, dá forma e sustentação da célula. A gente viu aí que ele a forma que a célula tem, né, é referente à disposição de como está o seu citoesqueleto, né, e a sustentação também, né, ele está sustentando aí a célula, tá? Permite vários tipos de movimentos celulares, como ciclose, né, que são movimentos constantes da corrente citoplasmática a partir das contrações das proteínas do citoesqueleto, e movimentos amebóides diversos. Então vamos ver aqui dois tipos de movimentos interessantes aqui, tá? Formados aqui, né, pelo citoesqueleto. Primeiramente, vamos falar aqui do movimento de ciclose, tá? Olha só, né? Esse movimento aí, pessoal, ele tem a ver com a constante corrente citoplasmática. Ela está sempre se movimentando, ó, certo? Ó, e movendo aí estruturas, né, dentro da célula. Esse movimento, pessoal, de ciclose, ele ocorre geralmente em células vegetais.
Massa. E o movimento ameboide, esse aqui você já conhece, né, da fagocitose, né? Olha só que show, cara. Ó, eu tenho aqui uma célula que vai realizar fagocitose, né? Então a célula vai criar um movimento ameboide, onde projeções serão, né, criadas para que a célula possa estar se movimentando, certo? Ou seja, o citoesqueleto no interior da célula vai estar movimentando a célula para que ela possa criar essas projeções, né? Porque ela acabou de realizar aqui uma fagocitose. A parte englobada não vai mais conseguir fugir, né? Show, 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 cara, show. Centríolos, cílios e flagelos. Vamos começar agora a falar das organelas do citoplasma, né? A gente viu aí o citoesqueleto, vamos falar agora, né, das organelas, né? Cada organela, qual seria a sua função para a célula, tá bom? Então, assim, os centríolos, pessoal, eles ocorrem aos pares, né, nas células, dispostos perpendicularmente entre si, né, e localizados próximo ao núcleo em uma região denominada centro celular. Então, nessa região aí a gente vai ter, né, essas organelas aí importantes aí, né? O centro celular também pode ser chamado de centrosomo, né, de onde partem os microtúbulos do citoesqueleto. Então tá aqui os centríolos, ó, né, eles são sempre formados assim em pares, tá certo? E quais são as funções dessa organela aqui, Gleison? Né, primeiramente, elas participam do processo de divisão celular. Quando a célula vai entrar em reprodução, né, o seu período de divisão celular, os centríolos eles vão ser importantes para prender os cromossomos após, né, o rompimento da carioteca. Então, os cromossomos eles vão ficar presos, né, no centro da célula graças aos centríolos, tá, que vão produzir aí fibras do fuso mitótico para que possam deixá-los presos, tá, como se fossem cordões de proteína, né? Formam estruturas locomotoras denominadas cílios e flagelos. São estruturas aqui que vão ser úteis aí, principalmente em bactérias, tá certo? E alguns protozoários, né, que vão dar aí que vão realizar uma locomoção, né, para a célula. Por exemplo, a bactéria, ela apresenta cílios, então o batimento dos cílios, né, ao mesmo tempo faz com que a célula possa se locomover. O movimento do flagelo faz com que a célula possa se locomover, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui. Cílios e flagelos, né, são estruturas filamentosas móveis, né, produzidas aí graças aos centríolos, né. Os flagelos geralmente longos e pouco numerosos, né. Eu tenho aqui no caso uma célula flagelada, ó, né, e aqui ele está mostrando o movimento ondulatório, certo, do flagelo. Então, isso quer dizer que ele vai estar movimentando sempre nessa forma aqui, né. Exatamente. O espermatozoide, por exemplo, é uma célula que apresenta o flagelo, né, para poder se locomover lá no canal vaginal, tá certo? E nos cílios, né, no caso aqui nos cílios, são várias estruturas dessas daqui, ó, né, curtos e bastante numerosos, ou seja, espalhados ao redor de toda a célula, fazendo movimentos bem rápidos, né, ao mesmo tempo, para que a célula possa sim se locomover, tá certo? Então, estruturas importantes aqui para o movimento, a locomoção de algumas células, tá beleza? Bom, ribossomos, tá? São estruturas encontradas tanto em células procarióticas como em eucarióticas. Nós vimos lá que a célula da bactéria, por exemplo, ela apresenta, né, essa organelazinha. Mesmo assim, essa organela ela tem uma grande importância, né, porque ela vai simplesmente produzir proteínas. Tá? A gente não é nada sem proteína, né? Então as células elas vão ter as proteínas produzidas para ela graças aos ribossomos. Tá certo? O ribossomo ele é formado por duas subunidades. A chamada subunidade ribossômica menor e a subunidade ribossômica maior. O que é que eles fazem? Eles fazem exatamente a leitura lá do código genético, né? E da fita lá de trinca de genes e vai produzindo aí proteínas, certo? À medida que ele vai fazendo essa leitura, tá certo? Muito show! Retículos endoplasmáticos. Bom, é composto por canais delimitados por membranas, tá? Esses canais comunicam-se com a membrana nuclear, ou seja, estão próximos aí da carioteca, né? Constitui uma rede de tubos, bolsas achatadas, interligadas, né? E apresentam funções como transporte e armazenamento, tá? Existem dois tipos aí
de retículos endoplasmáticos. Nós temos o retículo endoplasmático liso ou não granular e o retículo endoplasmático rugoso ou granular. Tá certo? Bom, o retículo endoplasmático liso ou não granular, que é esse aqui, tá? Apresenta a sigla REL, né? Retículo endoplasmático liso, certo? São sistemas de túbulos mais cilíndricos, né? Ó, tá? E sem ribossomos aderidos, ou seja, não apresenta ribossomos presos aqui nesses tubos, tá certo? Participa da síntese de esteroides, fosfolipídios e outros lipídios como o colesterol, por exemplo. Ou seja, esteroides importantes serão produzidos aí graças a esse retículo aqui, tá certo? E o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, né? RER, retículo endoplasmático rugoso. Sistemas de túbulos achatados e ribossomos aderidos à membrana, né? O que lhe confere o aspecto granular. Então, esse nome granuloso significa que ele é cheio de ribossomos aderidos, tá certo? Uns pontinhos lá presos nele aqui, ó, né? Ó, tá certo? Essa região aqui todinha é o retículo granuloso e esse aqui é o liso, tá? Então, no granuloso, tá? Eu vou encontrar aqui, ó, cada pontinho desse aqui, no caso, são os ribossomos. Aquela organelinha que a gente viu agora há pouco que produz a proteína, né? Então eles sempre estão agregados, né? Ou seja, sempre estão juntos, tanto o liso preso ao rugoso, o rugoso preso ao liso, e note que o rugoso ele está sempre preso, né, à carioteca, ou seja, à membrana do núcleo, tá certo? Qual é a função desse retículo, né? Ele vai produzir ribossomos, nós estamos aqui vendo que são cheios de ribossomos aqui presos, e cada ribossomo ele vai o quê? Produzir as proteínas. Então eu posso dizer que o retículo endoplasmático rugoso ele está relacionado com a síntese de proteínas, tá certo? Né? Já que ele é rico em ribossomos, né? O que poderão ou não ser enviadas para o exterior das células, tá certo? Então ele pode produzir aqui proteínas que podem ou não, né, se mandar aí das células, tá bom? Bom, vamos ver aqui um vídeo. Falando aí do retículo endoplasmático rugoso. Olha só o tanto de ribossomos aí, ó, tá? Aqui ele está preso aqui ao núcleo, né? A membrana do núcleo, como foi falado agora há pouco. Olha só aí o tanto de ribossomos aí que são feitos, produzidos e aderidos, né, à membrana desse retículo. Aí são as proteínas que são produzidas aí por ele, ó. Ele meio que acaba que transferindo essas proteínas, ó, né? Legal, né? Show. Complexo Golgiense. Eita, que esse aqui tem função, viu? Pensa numa organela importante. Ó, é um conjunto de bolsas membranosas achatadas e empilhadas, denominadas dictiossomos ou golgiossomos, tá certo? Então, essas bolsas achatadas, né, são chamadas aqui dictiossomos, ok? E localiza-se geralmente próximo ao núcleo e ao retículo endoplasmático rugoso. Então, tem que sempre estar próximo aí ao retículo rugoso, porque ele e o retículo rugoso, eles vão ter meio que uma associação aí, tá? Vamos lá. Funções, são muitas, tá? A primeira delas, armazenamento de substâncias, né? Ele vai armazenar aqui substâncias que provavelmente podem vir do retículo endoplasmático rugoso, né? Então o retículo endoplasmático rugoso, por exemplo, ele produz proteínas, né? E essas proteínas podem ser armazenadas aqui, né? no complexo Golgiense, onde serão secretadas, tá certo? Portanto, segunda função, secreção celular, ok? Terceira função, produção de lisossomos, ou seja, essa organela vai produzir lisossomos, que são outras organelas que irão digerir partículas no interior da célula, tá bom? Produção de polissacarídeos, como por exemplo a hemicelulose, né, que é produzida também aqui pelo complexo, e ainda é responsável pela formação do acrossomo do espermatozoide, aquela bolsa de enzimas que apresenta lá na região anterior do espermatozoide, que quando ele chega na membrana do óvulo, ele abre essa bolsa, libera essas enzimas para tentar corroer a membrana lá, a corola radiata, né, do óvulo da mulher. Tá certo? Então, são muitas funções importantes que tem o complexo Golgiense. Aqui é mostrando, né, o
o transporte de proteínas aqui para o complexo golgiense, tá certo? O retículo endoplasmático rugoso, ele produz as proteínas, ó, e essas proteínas aqui, elas são transportadas diretamente para o complexo golgiense. Ao serem transportadas para o complexo golgiense, essas proteínas elas são secretadas, tá certo? E são liberadas, ó, certo? Elas são produzida aqui a secreção celular, tá certo? E elas podem ou não ser expelidas para fora da célula, tá bom? Então essa aqui é, né, a relação existente entre o retículo endoplasmático rugoso e o complexo golgiense, tá bom? Bom, aqui é um vídeo também, mostra exatamente essa relação aí do retículo endoplasmático rugoso, ó, tá certo? Liberando aqui exatamente substâncias, ó. As substâncias agora vão entrar aqui no complexo golgiense, tá? E agora estão sendo secretadas, ó. Tá? Ao serem secretadas, elas podem ou não atravessar a célula. Então elas vão agora passar para a membrana plasmática. Olha só que show, né? Massa! Lisossomos, tá? São pequenas vesículas membranosas arredondadas que contêm grande quantidade de enzimas responsáveis pela digestão intracelular, ou seja, os lisossomos eles vão digerir partículas dentro da célula, tá bom? Então, Gleison, a gente viu isso aqui lá na fagocitose, né, quando a gente estudou a membrana plasmática, que as partículas são englobadas pela membrana e aí o lisossomo ele entra lá e acaba digerindo a partícula dentro da célula, né? Ou seja, depois a membrana acaba criando a invaginação e expelindo os resíduos que foram digeridos, né? A gente tinha até lá uma exocitose, né? Eliminação aí das partículas, dos resíduos, né? Então nós temos aqui dois tipos aqui de digestão. A gente tem aqui a digestão com a função heterofágica, tá certo? O que é que significa isso? Digestão de partículas alimentares que penetram na célula por fagocitose ou pinocitose e que ficam no interior de vacúolos alimentares. Então, é uma fagocitose comum, né? A partícula sólida vai ser englobada pela membrana, ó, certo? A membrana cria pseudópodes, projeções que vão englobar a partícula, certo? Em seguida, a partícula, após ser englobada, passou a se chamar fagossomo, porque eu tenho aqui um caso de fagocitose, né? E o lisossomo aqui dentro, ó, certo? Ele vai agora englobar a partícula dentro da célula, formando o que nós chamamos de vacúolo digestivo, tá certo? E aí as enzimas começam a digerir, ó, aquela partícula, tá certo? E aí depois a célula realiza a plasmocitose ou exocitose, que nós conhecemos como defecação celular. Então aqui é a função heterofágica dos lisossomos, beleza? Mas nós também temos a função autofágica, tá? O que é que significa isso? Digestão de estruturas citoplasmáticas que não estão mais realizando suas funções, contribuindo para a renovação do material do citoplasma. Ou seja, algumas organelas que deixam de trabalhar, que não estão mais realizando suas funções, elas não podem estar ocupando espaço lá, então elas vão ser digeridas, né? Ou seja, o lisossomo ele acaba digerindo organela da própria célula, tá certo? Assim, para fazer essa renovação. Então eu tenho aqui um caso de função autofágica dos lisossomos, ok? Bom, vamos ver aqui um outro vídeo. Aqui é mostrando uma fagocitose, né, que nós já vimos aí, tá certo? Uma bactéria vai ser fagocitada, tá certo? Olha só o que é que vai acontecer aí, ó. Note aí o englobamento aí, ó, da partícula, né? Olha aí, ó. A célula apresenta aí, né, estruturas que vão, no caso, facilitar, né, a aderência, o englobamento aí dela aí, ó. Olha só que show o englobamento aí, ó. Pronto, a bactéria, ela agora passou a ser um fagossomo, né? Vai ser digerida aí pelo lisossomo. O lisossomo vai chegar lá, ó. Vão liberar enzimas digestivas. Olha aí, ó. As enzimas digestivas começam então a digerir, né, a bactéria. Tá? Olha só que show.
depois a célula realiza a exocitose, eliminação dos resíduos. Massa! Show de bola! Peroxissomos são organelas membranosas de contorno arredondado que estão presentes em células animais e vegetais. Né? Então ela tem esse contorno aqui arredondado, né? Apresenta uma membrana simples, tá certo? Também cheia de enzimas, né? Enzimas do tipo catalase, ou seja, que vão realizar aí a quebra, né? Vão catalisar alguma coisa. Então vamos ver o que seria. Quais são as funções do peroxissomo? Primeiramente, oxidação de substâncias orgânicas, como por exemplo os ácidos graxos, né? Onde há a formação de um subproduto tóxico, que seria a água oxigenada, né? H2O2, o peróxido de hidrogênio, tá certo? Onde é degradada dentro do próprio peroxissomo pela enzima catalase. Então, essa enzima produzida aqui por essa organela, ela vai quebrar a água oxigenada, né, em H2O e oxigênio livre, tá certo? E a outra função dessa organela é a desintoxicação do organismo, né? Então, temos aí duas funções importantes para os peroxissomos, tá? Vacúolos. E o que é um vacúolo, né? Bom, os vacúolos de suco celular são delimitados por uma membrana lipoproteica chamada tonoplasto. Então, o tonoplasto é toda essa região aqui, ó, né, ó, que envolve aqui o vacúolo, tá certo? Essas organelas são exclusivas de células vegetais e de certas algas. Nas células jovens de plantas, os vacúolos são numerosos e pequenos, e à medida que a célula cresce, eles vão se fundindo, né, em um único e grande e bem desenvolvido o vacúolo central. Tá bom? Gleison, o que é que um vacúolo faz? Ele armazena, ele guarda coisas, né? Então suas funções são o quê? Armazenamento de substâncias úteis, tá? E também servem como reservatório de substâncias potencialmente prejudiciais. Então alguma substância que seja prejudicial à célula, essa substância pode ser armazenada nesses vacúolos centrais aí. Beleza? As mitocôndrias, as organelas top aí, né, da célula. Por que, Gleison? Porque é uma organela aí que tem um alto poder, né, perante as outras organelas. Ela apresenta DNA próprio, né? É aquela organela que tem a capacidade de se duplicar, entendeu? Tem a forma de bastonete, né, com uma membrana externa e uma membrana interna. Note que ela apresenta aqui duas membranas, ó, tá? A externa e a interna. E essas membranas internas, elas começam a criar dobras, originando o que nós chamamos de cristas mitocondriais, tá certo? Elas possuem enzimas, né, RNA, DNA, tá? E ribossomos próprios, hein? São capazes de autoduplicação. E a função das mitocôndrias, pessoal, é exatamente a respiração celular, né? Ela está aí relacionada com os processos de obtenção de energia, ATP, tá? Inclusive, quando a gente for entrar aí depois no capítulo de metabolismo energético, a respiração celular, eu vou falar para vocês sobre essa organela aqui, né? O que é que realmente vai acontecer dentro dela aí, tá bom? Então, show, né? Essas células, as mitocôndrias, elas vão fornecer meio que energia para as células, tá bom? E para encerrar, né, nós temos os cloroplastos, que assim como as mitocôndrias também são organelas top, né? São as organelas da fotossíntese, tá certo? Essas organelas aqui, pessoal, elas são importantes, né? Pois participam desse processo fotossintético, né? Contém clorofila, que é o pigmento verde, tá? E assim como as mitocôndrias, também possuem a capacidade de autoduplicação, ou seja, tem DNA próprio também, né? São formados por duas membranas e em seu interior apresentam pilhas de tilacoides envolvido pelo estroma. O que é que são tilacoides, Deus? Ó, aqui você vê a membrana externa, né? A membrana interna, tá? Do cloroplasto. E essa pilha aqui dessas moedinhas, né, essas tampinhas aqui, cada tampinha dessa eu vou chamar de tilacoide. Essa tampinha ela tem uma importância, certo, na fotossíntese, porque é lá que vai acontecer a fase clara da fotossíntese, a quebra da molécula de água. Isso tudo vai acontecer aqui, certo, nos tilacoides. E a pilha desses tilacoides aqui, nós temos os grânulos ou granas, né, e esse espaço aqui todinho entre os tilacoides, nós temos aí o estroma, local onde será realizada a fase escura da fotossíntese. Beleza? Galera, então, show! Fiquem com Deus. Um abraço.